Graça e paz, amados. Amém? Podeis assentar. Para quem não estava ontem ou para quem está vendo hoje, agora pela internet, eu sou o pastor Arley, líder do ministério GAAP Brasil, um ministério de restauração na área emocional, na área sexual também. Então nós atingimos a restauração de Deus no ser humano na sua complexidade ou na sua integralidade, né? O ministério GAAP Brasil, ele funciona de forma virtual. Temos o nosso site www.gaapbrasil.com. Ali você vai ter algumas informações sobre nós. E nós funcionamos em rede social com grupos de apoio na área da sexualidade e com grupos presenciais também na área da sexualidade. E em São Paulo nós também temos um outro grupo específico que tratamos de uma restauração no ser humano com as suas dores, que é um programa de 3 anos, né? Que não é só para quem sofre na área da sexualidade, mas em outras áreas também. Sou terapeuta familiar na visão sistêmica, líder de famílias, aliás, terapeuta de famílias e casais também. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre dependência emocional. Mas antes eu gostaria de chamar a minha esposa, a pastora Jaqueline aqui, para falar algo também que está no coração dela, para nós nessa tarde. Casaco de paulista. Ela fala, gente, é que lá faz frio, né? Aqui dentro é clima de São Paulo, aqui dentro, frio danado. Paz do Senhor, amém? Ele pediu para que eu falasse algumas coisas. E aí eu fiquei me perguntando, mas falar o quê, né? As pessoas olham e pensam assim, mas como essa pessoa ela ai, que bênção que você aceitou e acompanhou e decidiu estar junto, né? E às vezes eu me pergunto, por que é tão diferente, né? Você estar com a pessoa que viveu homossexualidade e porque você abraçou essa pessoa e está com ele na dificuldade, na luta para vencer algo, e não é tão assim maravilhoso como qualquer outro pecado. É uma superestimação de um determinado pecado que é como qualquer outro. Para nós, cristãos, nós aprendemos a criar um escalão para pecados. Esse aqui é um pecado muito grandão. Esse aqui é só um pecadinho. E para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim, puxa, eu tenho um problema com a mentira, não consigo parar de mentir. Você diria para ela, não, então olha, para você é inferno, viu? Mas por que isso acontece com a homossexualidade? Nós fazemos uma diferenciação de pecados e não há essa diferença. O mesmo Deus que aceita, que ama, que restaura aquele que tem um problema com a mentira, com a homossexualidade, é o mesmo Deus, ou com o adultério, ou com a prostituição, é o mesmo Deus, o mesmo poder que atua em um pecado que para nós parece que é leve, é o mesmo Deus que atua em qualquer outro. Então, deveria ser uma coisa muito natural, né? Muitas pessoas ficam, quando souberam, as pessoas que convivem conosco, souberam do testemunho dele, enfim, ficavam assim para mim, como se eu fosse coitadinha, porque estava junto com ele nessa luta e eu nunca me senti desse jeito. Porque assim como nós estamos junto com tantas pessoas que passam por tantas dificuldades no crescimento da vida cristã, é a mesma coisa. Então eu acho que o primeiro passo para que você possa ajudar alguém que quer sair da homossexualidade é você crer que Deus é poderoso para isso. Senão você não terá jamais capacidade de ajudar qualquer pessoa. O mesmo Deus que te restaurou e te restaura todos os dias no seu crescimento cristão, que te santifica, é o mesmo Deus que santifica o outro. E para isso é preciso nós crermos apenas. E
no dia em que ele compartilhou, ele falou um pouco disso ontem à noite, o dia que ele compartilhou comigo a respeito da homossexualidade, isso foi também há 20 anos atrás, né, como a Carla falou, há 20 anos atrás não existia isso que existe hoje, essa abertura, e de se falar sobre processos, nada disso existia. Mas, há 20 anos atrás, eu continuava crendo, eu cria neste Deus que restaura e que liberta e que purifica qualquer pecado. Eu não entendia nada de processos, de raízes da homossexualidade, de nada disso, mas eu acreditava no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse era o ponto principal, que a pastora Carla já falou aqui. Então, em todos os momentos eu acreditava nesse poder de Deus e em algo que se chama graça. Há alguns anos atrás, eu tive na verdade, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu me converti ao Evangelho. E cria nesse Deus de graça, de amor, de misericórdia, um Deus santo, que perdoava. E tinha uma visão do que era a graça. E se eu perguntar para você que já é crente há algum tempo, e perguntar o que é graça, você vai me dizer aquela frase feita: graça é um bem imerecido, é um dom imerecido do Senhor. Mas qual é a efetiva ação da graça sobre a tua vida, sobre a minha vida? Então, em um congresso do Êxodos, alguns anos atrás, um dos pastores norte-americanos que pregou falou sobre graça e eu entendi. Ele falou algumas coisas que eu já tinha ouvido, já conhecia todos os versículos, mas naquele dia minha visão para a graça se abriu. E eu entendi que Deus me ama realmente por quem eu sou, como eu sou. Mas esse Deus que habita em mim, Ele começa então a me santificar e me purificar, como já foi dito aqui várias vezes, de dentro para fora. E o que nós vivemos, os nossos hábitos e comportamentos, quando são mudados, eles são por uma ação não de pessoas, mas são por uma ação divina que se manifesta. E Jesus Cristo falou sobre isso, né? Quando você me conhecer realmente, o Espírito Santo vai fluir de você como rios de águas vivas. E quando esses rios começam a fluir, o seu comportamento vai sendo alterado, sejam os seus comportamentos que foram marcados pela homossexualidade, pela prostituição, pela mentira, seja qual for. Todos nós temos comportamentos da nossa história e são comportamentos viciosos que se agarraram à nossa vida e nós precisamos mandá-los embora e dizermos não a eles, independente de qual seja. E eu entendi que essa graça nos ama não por aquilo que nós fazemos, mas porque Ele simplesmente nos amou. E um dos comportamentos viciantes, que foi falado um pouquinho ontem, que é o perfeccionismo, mostra para nós que nós somos amados apenas pelo que nós fazemos, né? Então, eu preciso ser muito boa naquilo que eu faço para que alguém me ame. Só que com Deus não funciona assim. Ele me ama quando eu faço ou quando eu não faço. Ele vai continuar me amando. Se você entregou para Deus hoje um período de devocional, que bênção, Ele te ama. Mas se você também não entregou hoje aquele tempo do teu secreto, Ele te ama também. Aí você pensa, mas do mesmo jeito? Sim, Deus te ama do mesmo jeito com o que você faz ou não faz. A diferença é que você deixou de usufruir da presença de Deus naquele tempo. Então, quando nós não cumprimos algumas coisas, eu não vou para a igreja hoje, eu não fui essa semana, não estou com vontade. Deus, então, acho que não me ama mais tanto. Deus continua te amando do mesmo jeito. A diferença é que você deixou de usufruir da presença de Deus nesse lugar. Ponto final. Então, quando a gente entende essa graça que nos perdoa e que nos ama, independente daquilo que nós fazemos, é claro que o pecado, a Bíblia diz que ele traz separação. Todas as vezes que você peca, você se afasta de Deus. Porque você deixa de correr atrás dele, de tê-lo como esse alvo. Então, a sua rota se modifica, não é Deus que mudou. Você está caminhando em direção a Deus e de repente os teus olhos olham para outra coisa. E quem perde somos nós, mas o amor de Deus continua sendo o mesmo. E então, nessa caminhada, quando ele compartilhou, e a pergunta que eu fiz para ele era, mas você quer se libertar disso? Você quer sair? Você quer mudar isso? Quero. Então, amém. Eu creio num Deus que pode fazer isso. E se você tem alguém que está na homossexualidade ou em qualquer outro comportamento que a pessoa não consegue se libertar, mas ela quer, apenas esteja com ele. Apenas esteja com ela. Ore,
Busque a Deus e ensine a esta pessoa que o único que vai preencher as suas necessidades é Jesus Cristo. E mais nada, e mais ninguém. Tudo se resume em Cristo. Então eu não sou a supermulher ou a heroína, porque eu decidi estar com Ele num processo que para tantas pessoas, nossa, mas como que você consegue? A graça de Deus um dia entrou na minha vida e me alcançou, me libertou dos meus comportamentos viciantes que não tinham nada a ver com a homossexualidade, mas todos nós tínhamos coisas para sermos libertos. Então, eu acreditei nesse Deus e simplesmente continuei caminhando. Então, que você possa ser o ombro amigo que vai estar e dizer, vamos juntos, eu estou com você. Amém? E eu não sou super especial por isso. Eu sou apenas uma filha de Deus que está buscando o caminho da santificação, como todos que estão aqui. E que eu quero demonstrar aquele caráter que Jesus disse para nós, demonstrarmos que é o caráter do amor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Falar sobre dependência emocional é importante num seminário de sexualidade, porque muitos que vivenciam a homossexualidade muitos vivem na dependência emocional. Uma grande parte das mulheres vive a dependência emocional. Eu vivi a dependência emocional dentro do meu casamento, eu vivi numa relação com meu pai, eu vivi numa relação também dentro da homossexualidade, nesse processo de dependência emocional. Muitos nem conhecem ou sabem sobre. Né? Ontem nós falamos que dependência emocional está ligado à codependência. Codependência, então, é um vício, uma adicção a pessoas, que é dependência emocional, e também a dependência, a adicção a comportamentos e coisas. Né? E dependência emocional, então, é um estado na qual a pessoa se sente totalmente dependente de outra pessoa. Para quê? Para que possa se sentir segura, para que possa funcionar adequadamente. Eu sou feliz se eu tiver alguém. Se eu não tiver alguém, eu não sou feliz. Então, o dependente emocional acredita que a presença contínua, a presença constante de outra pessoa é necessária para o seu bem-estar, para a sua segurança pessoal. Eu acredito que eu preciso desse outro. O dependente emocional é dependente afetivamente, né, da outra pessoa. Ele depende do outro para ser feliz. Ele não consegue ser feliz sozinho, ele não é pleno sozinho. Ele precisa do outro para estar bem. Só que o dependente emocional não apenas é dependente dentro de um processo de disfunção da sexualidade. Existem em todos os papéis, então todos os papéis podem desenvolver uma dependência emocional. Então a dependência vai estar dentro do papel marido e mulher, vai estar dentro da relação em pais e filhos, filhos e pais, vai estar na relação de amigos. Então, a dependência emocional pode estar em todos os papéis que nós desempenhamos. Lembrando que a nossa identidade não é o papel que eu desempenho. A minha identidade é quem eu sou. A minha identidade fala de mim o tempo todo. A minha identidade, então, Deus me mostra que a minha identidade hoje é de filho de Deus. Aí a minha identidade é do que? Sou homem. Então eu sou homem em qualquer lugar e sou filho de Deus em qualquer lugar. Mas eu tenho papéis que eu desempenho. E agora estou desempenhando um papel de palestrante aqui. Mas eu não sou palestrante na minha casa. Na minha casa eu sou marido. Na minha casa eu sou pai. Então você vai ter a função de pai num determinado lugar, você vai ter a função de filho num determinado lugar, você vai ter a função de patrão ou de empregado num determinado lugar. São papéis que nós desempenhamos. Você vai ter a função de pastor, de missionário, de um músico, de um cantor dentro da igreja, de um intercessor. São papéis, mas não são quem somos. A nossa identidade não são os papéis que eu desempenho. E os nossos papéis são falhos e estão em processo.
Você já não nasceu sabendo ser mãe, o papel de mãe. Você já não nasceu sabendo o papel de marido, o papel de esposa. Você está aprendendo, está no processo de aprendizado nesse quesito de desenvolver. Por isso que nós temos os acertos e temos os erros nos nossos papéis. Agora, na minha identidade, em quem eu sou, não tem certo ou errado. Tem, na verdade, uma única situação, fechada. A minha identidade diz que eu sou homem em qualquer lugar. A minha identidade diz que eu sou filho de Deus em qualquer lugar. E eu preciso, na verdade, ter esse entendimento. E um relacionamento que considera a presença e o cuidado contínuo da outra pessoa essencial, né, para a sua segurança pessoal, essencial para a sua felicidade, é chamado de dependência emocional. E nós vamos ver então algumas características desse comportamento. O dependente emocional, então, é um estado na qual a pessoa sente-se totalmente dependente da outra pessoa para que possa se sentir seguro e funcionar. Já falei sobre isso, que é a definição. E algumas características agora do dependente emocional. E aí você vai anotando aí. Que eu tenho certeza que você vai sair dessa palestra se identificando com muitas coisas aqui. E aí você vai entender o que está acontecendo com você. E você vai precisar remover esse espaço do outro no seu coração para colocar Deus nesse espaço aí. Porque enquanto alguma coisa, uma pessoa estiver ocupando esse espaço, Deus não pode ocupar. E aí existem pessoas que estão nesse lugar aqui que não tem nada a ver com homossexualidade, mas que têm colocado o filho, têm colocado a mãe, têm colocado o marido, têm colocado a esposa, têm colocado o seu líder, o seu pastor. E aí quando o pastor cai, cai junto. Aí quando o seu intercessor pessoal cai, cai junto. Quem vai orar por mim agora? Eu dependo do outro. Estou continuamente dependendo do outro. E os ciúmes, a possessividade, é um dos fatores, é uma das características essenciais do comportamento do dependente emocional. O dependente emocional, ele lida com o controle. A possessividade dos ciúmes faz parte disso. Controla quantos minutos ele vai chegar no trabalho e aí já liga. E aí, já chegou? O dependente emocional é aquele que está 24 horas com as antenas ligadas, tentando detectar alguma coisa. Ele vai me abandonar, ele vai me trocar, ele vai me trair. O dependente emocional, ele está suspeitando do outro o tempo todo que ele vai ser rejeitado. Por isso, então, porque tem um sentimento de insegurança interna dentro dele, ele passa a fazer o quê? Ele passa a tentar controlar o outro. E ele passa então a ter um sentimento de ciúmes excessivo, possessivo. E aí nós precisamos nos lembrar que nós entregamos a vida para um Senhor. E o outro não é o nosso Senhor. E você não é Senhor nem senhora de ninguém. Então nós precisamos aprender com Cristo, com Deus, que o amor é uma escolha e que o amor é deixar o outro livre. Livre arbítrio, no sentido de que eu tenho a livre escolha. Eu posso optar. Deus, quando coloca lá no Éden e diz assim, e coloca uma ordem lá, olha, você não vai comer do fruto, Deus está dando a liberdade de escolha ao ser humano. Se você comer, você vai ter consequência. Deus está dando escolha a esse homem. Se ele não quisesse dar escolha, ele não teria falado, não coma. Deus nos deu então a liberdade. Um relacionamento saudável, seja ele qualquer, está pautado na liberdade. Cristo trouxe para nós a liberdade. Foi isso que Jesus Cristo conquistou para nós, a liberdade sobre o domínio do pecado. O pecado já não mais nos domina. Se o pecado já não nos domina, por que nós então estamos querendo que alguém nos domine ou nós que estamos querendo dominar alguém?
precisamos entender sobre o amor. O amor é deixar o outro livre. Nós precisamos aprender a desenvolver o amor. Tem um texto bíblico que diz assim, que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Eu preciso entender que a minha relação precisa estar em Deus, a minha relação precisa estar comigo mesmo, e aí eu vou conseguir ter uma relação saudável com o outro. Então eu estou nesse processo, e você está nesse processo de ajuste. Ajustar o quê? A nossa relação primeiramente com Deus, porque Ele tem um amor puro, um amor santo, um amor que preenche, um amor incondicional, um amor perfeito. Não um amor perfeccionista, porque o amor perfeccionista é aquele que exige do outro. O amor baseado na rejeição. Eu fico cobrando o outro o tempo todo. E a hora que esse outro deixa de fazer uma coisa, é como se ele não tivesse feito nada. É como se ele não tivesse me amado até agora. Este é o amor baseado num sentimento e numa raiz de rejeição, que é a negação do amor. Do amor fundamental que vimos ontem à noite. Da falta de amor dado pelo tempo de qualidade, pelos elogios e afirmações e pelo toque saudável. Então eu preciso compreender e entender plenamente o que Deus quer me ensinar, e isso de forma prática. Porque a palavra de Deus, ela é muito mais do que palavras. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus é a única que nos transforma, que consegue penetrar e fazer divisão entre juntas e medulas e atingir no âmago do nosso espírito, lá onde que ninguém pode ir, é aonde a palavra de Deus vai e transforma o nosso ser. Porque nós somos seres espirituais. Antes de nós sermos seres carnais, temos um corpo e uma alma, nós nascemos primeiramente no espírito. O nosso espírito está vivo. E muitas transformações ainda não aconteceram no espírito. E não existe transformação profunda se não acontecer no espírito, no nascer de novo. E é isso que eu preciso entender. E agora, muitos de nós já nascemos de novo, estamos numa caminhada de santificação. Só que tem alguém reinando no nosso coração ainda. Só que este alguém não é Cristo. Plenamente. Sabe assim? Alguém pega uma cadeira para mim aqui, ó, por favor. Olha o que nós fazemos quando nós colocamos a felicidade no outro. Nós fazemos isso aqui. Isso, obrigado. Nós sentamos praticamente no centro. Só que nós deixamos uma pontinha para Jesus. Senta aí, Jesus. Jesus, ele está conosco, mas ele está sentado na ponta. Ele está quase caindo. Está aqui, ó. De vez em quando ele tenta te empurrar. Só que aí você está no controle. O que você faz? Empurra mais ele ainda. Nós precisamos entender e compreender que Cristo precisa se assentar. Só que para se assentar no trono, eu preciso me levantar e dizer: sente, Senhor, é teu. Você pode aplaudir a Jesus? Mas a gente fica fazendo o quê? Brigando com Ele para ver quem ganha. Nós ficamos lutando. Felicidade nas mãos das outras pessoas, quando elas não têm este poder de nos tornar felizes. O único que pode preencher o nosso coração e nos dar a felicidade plena é o Senhor. Só que enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar buscando preenchimento no outro. Pastor, eu ouço isso direto, eu já tenho 30 anos, não casei ainda. Pastor, eu já tenho tantos anos, eu não casei ainda. Tem até gente de 15 anos falando isso. Pastor, eu já tenho 15 anos, mas não consigo gostar de ninguém da igreja. Já está com crise.
A felicidade pautada no outro. Eu preciso desse outro para ser feliz, e você nessa tarde vai sair daqui. A minha felicidade não depende de ninguém. A minha felicidade depende dele, do meu Deus. Nós precisamos permitir que Cristo se assente no trono do nosso coração. E uma das características do comportamento do dependente emocional é que ele não permite que Deus se assente. E aí ele tem ciúmes. Ele controla as outras pessoas, porque ele depende dessas outras pessoas para ser feliz. Ele tem um amigo ou uma amiga, e de repente uma outra pessoa tenta ser incluída nesta relação. Aí ele já começa. Mal conheceu? Já está saindo? Por que não me chamou para ir no cinema junto? Fala a Deus. Um relacionamento saudável, como eu disse, é livre, é da liberdade, o outro vai. Um dia, uma amiga nossa, a Ila, ela disse assim, que o pai dela, o marido dela tinha um pouco de resistência porque ela era missionária, e ela vinha e voltava o tempo todo e pregava e tal, e ministrava. E aí um dia o pai dela estava no leito lá, e o pai dela olhou para o marido dela e disse assim, ó, a Ila é como um pássaro, ela precisa voar, mas nunca se esqueça que ela volta para o ninho. Sabe o que quer dizer isso? Liberdade. Pode aplaudir mesmo. É deixar o outro ir na certeza de que ele volta. É na certeza de que ele não vai te abandonar como te abandonaram. É na certeza que ele não vai deixar você como você já foi deixado. Porque o dia que alguém quiser fazer isso, vai fazer, e não há nada que eu e você faça para impedir isso. Não adianta amarrar o outro, não adianta colocar corda, não adianta prender o outro, que não existe prisão para o outro te deixar. Quando ele quiser ir embora, ele vai. Vai pegar as malinhas e vai embora. Nós não temos o controle de nada. E Deus está tentando nos mostrar isso. Deixa que eu controlo. Você que tem um comportamento controlador nesta tarde, você está sendo convidado, convidada a abandonar o seu controle. O seu controle até aqui tentou te ajudar, mas agora já está te atrapalhando. E eu quero convidar, desafiar a você, deixar Deus cuidar de você, deixar Deus ser a sua segurança, o seu ponto de apoio. Eu estou convidando, desafiando você a deixar ser cuidada por Ele, por um Deus que diz que jamais te lançarei fora. Em Isaías ele diz, jamais te rejeitarei. Deus estava dizendo ao povo de Israel, e eu transmito isso para nós nesta tarde, Deus não vai nos abandonar. Porque se fosse para nos abandonar, não teria lógica e nem propósito Cristo ter vindo à terra. Porque toda a humanidade estava destituída, e o final da humanidade já era a condenação. E Cristo disse que veio fazer o quê? Veio salvar o que estavam condenados. Nós fazemos parte daqueles que estavam condenados, e agora nós fazemos parte daqueles que estão salvos. Oh, aleluia! Pode aplaudir mesmo. Você faz parte daqueles que vão morar no céu com o papai. Oh, aleluia! Tem gente que não consegue nem se concentrar nos lugares, porque o outro não está perto. Fulano não veio, devia estar aqui. Você está pensando isso? A cabeça do dependente emocional está ligado 24 horas no outro. Dorme, almoça, acorda, na verdade misturei tudo aqui, né? Acorda, passa o dia, dorme, pensando no outro. O tempo todo a mente está ligada nesse outro. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Se o outro não tiver, é como se não tivesse prazer, alegria,
o outro não está, que coisa chata. Ah, vamos lá no culto, lá na conferência de sexualidade, você vai? Não, não vou. Ah, então não vai ter graça, vou não. Eu acho que Deus está falando. Oh, Deus. O codependente, ele considera as outras pessoas como ameaças ao seu relacionamento com a pessoa em questão. Vai, meu filho. Vai aí. Seja bondoso comigo hoje. Para cima ali, ó, no data show. Para trás lá. Para frente. Para os lados. Para a mão da esposa, às vezes a mão dela está mais santa que a minha. Porque é isso que a gente pensa também. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que o outro é melhor do que a gente. Que o outro é mais santo. Que o outro tem mais poder. Eu quero dizer para você que você tem o mesmo poder de Cristo. A Bíblia diz que se nós crescêssemos, nós faríamos as mesmas obras que Cristo fez. Mas por que nós não fazemos? Porque ainda nós não entendemos quem somos. Nós não entendemos que nós somos filhos amados. Jesus não tinha problema com a sua identidade. Jesus sabia quem era. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, mas ouviu uma voz que veio do céu sobre ele dizendo: você é meu filho amado. E eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, você é filho e filha amada dele. Pastor, mas do jeito que eu estou, do jeito que você se encontra agora. Desse jeito, pastor, mas você não sabe de onde eu vim, onde eu passei a noite, o que eu fiz na madrugada inteira. Não me interessa o que você fez e deixou de fazer, mas interessa eu te dizer aquilo que a palavra de Deus te diz, que você é filho amado. Mas o que eu fiz? Ele cuida de você. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Você não entendeu ainda, passou a noite toda, não entendeu, mas você vai entender. Pode demorar tempo. Eu demorei tempo para entender. Tem muitas coisas em mim ainda que eu estou no processo. Assim somos nós. Estamos no processo de Deus, sendo santificado dia após dia. Muitas coisas faltam o quê? Estralar de dedos, ter a consciência, deixar descer o coração. A pastora Jaqueline vivenciou, sabendo sobre a graça, durante muitos anos, mas ela precisou ir para um encontro, para um congresso de sexualidade em Goiânia, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acredito eu, para descobrir de forma prática que não era o seu esforço, era quem ela era, filha amada de Deus. Uma outra característica, então, é que o codependente considera as outras pessoas como ameaças do seu relacionamento. Então, como eu disse anteriormente, eu vejo as outras pessoas como ameaça. Então, eu estou numa relação de amizade aqui, quando chega alguém, não agrega, divide. Então, eu não quero que essa pessoa se aproxime. Eu fico imaginando uma mulher prostituta, com as suas roupas curtas para se prostituir, entrando dentro da igreja e sentando do lado do seu marido. Sai daqui, Jezabel. Você teria que ser a primeira a estender a sua mão e dizer assim para ela: seja bem-vinda à casa de Deus. Ah, mas se ela cantar no meu marido, você está seguro em quem você é? Se você está seguro, não vai mexer com você. O problema são as nossas inseguranças. O problema não é o outro, o problema sou eu. A gente começa a listar problemas dos outros. Mas, porque o outro precisa mudar, porque o outro precisa mudar, assim, 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 assado. E você precisa mudar no quê? Nós precisamos mudar o quê? Então eu preciso entender que, na verdade, o processo de mudança dentro do meu
do meu processo, quem mudou foi eu, não foi a pastora Jaqueline. Ela mudou, mas quem mudou na sua maneira de pensar e deixar que Deus aprofundasse o processo dele foi eu. Eu era tão dependente dela que eu afastava todas as amizades dela dentro da igreja, não deixava. Eu tinha ciúmes, um ciúmes tão possessivo que tinha ciúmes até do gatinho que ela tinha. E aí ela arrumou um gatinho bem pequenininho, e aquele gatinho dormia assim do lado dela. E aí quando ela saía para trabalhar, eu pegava aquele gatinho e... Mas graças a Deus que Deus já me recuperou e tem uma gata em casa, uma outra. Tenho 4 e mais uma, que é a Geni, as 4, a minha esposa e as 3 meninas e mais a gata. O que eu quero dizer com isso é que o dependente emocional, ele tem um ciúmes que toda a relação que tenta se aproximar do seu objeto de segurança vira inimigo. Não permito. Prefere passar muito tempo a sós com o objeto da sua dependência e se frustra quando não consegue. Eu tento fazer planos, eu tento estar o mais próximo possível dessa pessoa o tempo todo. E quando eu não consigo, me dá raiva. Quando eu não consigo, me traz frustração. É como se o outro tivesse culpa por isso. E aí eu já emendo, porque o dependente emocional ele fica irracionalmente irritado. E aí muitas vezes até depressivo quando um pouco a outra pessoa se afasta. Ou ele se irrita demais, ele se torna agressivo, e aí ele não entende o que está acontecendo, porque o outro deu uma afastada, o outro não respondeu o WhatsApp que ele mandou. Por que ele não me responde? Porque se fosse outra pessoa, ele ia responder na hora. Oh Deus! Mas como sou eu, pautado aonde? Pautado numa relação que não está saudável. E aí, quando eu não sei lidar com a minha ira, nós precisamos aprender a lidar com a ira. E muitas vezes nós não sabemos lidar. A Bíblia diz assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Mas eu não entendi esse trem ainda. Como que é assim? Eu posso irar, mas não vou pecar? Como que é essa relação? Que eu posso irar? Porque nós não entendemos por quê. Porque a gente já vive na ira disfuncional. A ira foi dado por nós um sentimento em que Jesus teve. Jesus irou, mas não pecou. Um sentimento para nós termos contra a injustiça. Jesus ele irou lá no templo, quando estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Estavam mercadejando o templo, estavam fazendo a casa de Deus um comércio. Então o que ele faz? Ele se entra para defender a casa do Pai contra o sentimento do quê? De injustiça. Mas a ira sobre nós é quando nós nos sentimos feridos. Quando o meu ego é ferido, eu iro contra o outro. Nós precisamos drenar a ira do nosso tanque emocional. E às vezes o nosso tanque emocional já está lotado de ira desde lá de trás. E agora, o que acontece? Cai uma gotinha, transborda, vem a explosão. Você precisa dizer para Deus tudo aquilo que você não disse ainda. Você precisa olhar para a sua história e você precisa fazer um inventário da sua história, um inventário das suas dores e começar a escrever tudo aquilo que te trouxe ira, te trouxe raiva, te trouxe mágoa, que te trouxe decepção e frustração. Que você muitas vezes fez o que com a sua ira? Você reprimiu, deixou lá, só que aquilo ali foi aumentando e agora está transbordando. Agora é o copo que está fora do lugar. Pronto, já é motivo já de esbravejar para uma situação boba.
Porque tem coisas aí nesse seu tanque emocional que você precisa drenar. Como que você vai drenar isso? Você vai dizer para Deus exatamente tudo aquilo que tem guardado dentro da sua alma há anos, que está aí, registrado, armazenado. Sabe aquele abuso que você sofreu? Aquele abuso da violência, aquele abuso da ausência que nós vimos ontem, porque a ausência é abuso. Abusos de palavras que disseram contra você, injustiças que você viveu e você era uma criança, você não sabia como se defender, ou no período da sua adolescência, os bullying que você sofreu, as palavras pejorativas, né? Num casamento ruim que você teve ou tem ainda, palavras que você ouviu e às vezes ouve até hoje, você precisa dizer para Deus exatamente como você se sentiu, e você precisa dizer assim, você precisa relatar a sua história para Deus, faça uma carta para Deus e começa a relatar todas as mágoas, todas as frustrações, começa a dizer, só que para isso você precisa parar. Porque o ativista não para olhar para a sua dor, porque está trabalhando, está fazendo a obra o tempo todo, não tem tempo para ficar parando, pastorar, para ficar pensando, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mas a mágoa está lá. Se fez novo, só para dizer que fez, mas aqui dentro fez novo, Mônica? Não fez. Estou andando debaixo de reflexo de dor. Para se fazer novo, trata esta mágoa que está aí. Para se fazer novo, se aprofunda no seu processo. Deixa Deus cavucar. Deixa Deus mostrar para você o que tem dentro deste poço que é a sua vida. Tem água ou tem entulho? Um congresso de sexualidade é para mostrar para nós que a sexualidade é só a pontinha do nosso problema. Porque metade ou mais da metade desse congresso não tem problema na sexualidade, mas está se identificando aqui com muitas coisas que estamos dizendo. E aí a gente vai ver que é só pela graça. E aí eu digo para você, começa a dizer. No meu processo, eu fui falando. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, o abandono, tal, a agressão, a violência, tal. Chegou um momento em que eu achei que tinha ido todo mundo. E eu tinha uma facilitadora, uma mulher de Deus me ajudando a fazer isso. E você pode procurar o Ministério Renovo para te ajudar. Você pode procurar os pastores para te ajudar a lidar com os seus processos. E ali aquela facilitadora disse assim, como ela conhecia a minha história, ela disse, está faltando alguém na sua história para você acertar as contas. E eu disse, mas eu já acertei com todo mundo, quem, Senhor? E ela disse uma frase para mim, ela disse assim, a sua avó não tinha obrigação de cuidar de você. Na hora eu entendi, era minha mãe. Mas a minha mãe, eu super protegi ela. Por quê? Porque ela me deixou ali para estudar, mas foi um interesse bom para que eu crescesse, fosse alguém na vida. Só que não interessa a motivação dela. Ela, com a atitude dela, me deixou uma dor emocional. E me deixou num lugar onde eu vivenciei um abuso por 3 anos. Então ela não tinha o peso direto, mas indireto ela tinha. E eu tive que aprender a lidar com esta dor. A dor do quê? Do abandono, porque eu fui deixado na casa de alguém que não foi a minha geradora. Quem foi a minha geradora foi ela. Então ela tinha que cuidar de mim. Não era do marido, mas ela era dependente do marido. Então ela deixou os filhos, ela abandonou os filhos para cuidar do marido doente, que traía e que fazia tantas coisas com ela. Disfuncional. Totalmente disfuncional. E eu vivi e reprisei, e repliquei todo esse estado. E aí eu tive que, no meu processo, eu dizia, por que você me abandonou? Era a dor que ecoava dentro da minha alma. E isso me trazia ira quando eu via um não de alguém. Porque o não para mim significava o quê? Rejeição, abandono. Então eu me irava. Eu tive que aprender a lidar com tudo isso. E você vai dizer tudo isso diante de Deus. Você vai dizer para drenar todas as suas dores. Se você ligar para alguém, vamos colocar hoje, você liga para um sistema de telefonia móvel aí, né? Tem tantas empresas, porque você quer cancelar alguma coisa ou de televisão, pronto. Você fica 1 hora ali, cai e volta, você não consegue cancelar nada. Para fazer
O contrato é em 2 minutos. Para cancelar o contrato, você não consegue. Isso vai te gerando raiva, não é? E aí o que você vai fazer quando te gera raiva? Vai drenar. Como que você vai drenar? É no próximo atendente, porque uma te desliga. É na próxima atendente, a próxima não tem culpa. Porque não foi ela que te atendeu, não foi ela que derrubou a ligação. Minha esposa já trabalhou já numa dessas empresas e desliga mesmo. E quando a fila está alta, para baixar. Para não ter bronca de supervisor. E aí, o que acontece? A gente vai descontar no outro? Não, aprenda a resolver a sua ira. Porque o dependente emocional tem muita ira guardada dentro de si. Nós precisamos aprender a drenar as nossas iras, as nossas raivas. E aí você vai dizer para Deus, Deus, fulano de tal me desligou, fiquei 25 minutos ali naquela ligação e eu estou com raiva, estou com vontade de soltar os cachorros agora na próxima atendente que me ligar. E você começa a falar tudo que vem no teu coração. Pastor, eu vou falar isso para Deus antes mesmo de as palavras ecoarem nos seus lábios, o Senhor já as conhece. Ele conhece a profundidade do nosso coração. Fulano de tal te agrediu verbalmente. Você, na verdade, se você pudesse, você mataria ele. Mas como você é crente, você engole seco. A paz do Senhor, meu irmão. Mas a vontade está aqui. Drena esta vontade, começa a dizer, Deus, fulano de tal falou isso para mim, fulano de tal fez isso comigo, e eu estou joga. Depois que você jogar toda a sua frustração, a sua raiva, a sua dor, aí agora você está num bom momento de dizer, Senhor, me perdoa, porque acumulei, deixei acumular tudo isso no meu coração. O que você fez? Jogou para fora nos pés de Jesus, e depois recebeu o perdão dele, alívio. Acabou. A minha ira era gigante. Hoje, eu resolvi, com o processo da minha ira, 80%. 20% porque eu ainda estou no processo. Mas, sabe, quem me conhece sabe. Outro dia colocaram lá no grupo algumas personalidades do povo e falaram assim, o pastor é colérico, é não sei o quê. E aí eu falei, não, eu sou sanguíneo. Nossa, desse jeito aí você não pode ser sanguíneo. Desse jeito que você é, manso e tal. Eu falei, meu filho, porque você me conhece agora, porque o Espírito Santo está tratando, já tratou. O meu temperamento já foi transformado. E está sendo transformado. E o dependente emocional também, ele tem perda de interesse por outras amizades e outros relacionamentos. Ele concentra-se numa pessoa só. Ele fica fazendo o quê? Ligando o tempo todo, mandando mensagem no WhatsApp, em conexão com aquela pessoa o tempo todo. A mente dele só pensa no outro. Ele está trabalhando, mas pensando no outro. Só que um relacionamento saudável é aquele que tem liberdade e generosidade. E que sabe administrar também o tempo. Porque quando eu estou exigindo contato com esse outro, eu estou abusando do tempo do outro. Porque, além do que, eu estou lesando o chefe de alguém aí que está trabalhando. Porque ele foi pago para trabalhar às 8 horas para a empresa, e não para ficar no contato com você. O que é isso? É fome de afeto. E nós precisamos entender que esse vazio que existe em nós só pode ser preenchido pela pessoa de Deus. As amizades que elas não são saudáveis, elas são egoístas. Elas são egocêntricas. Pensam apenas nela. Eu quero que você faça o que eu quero. Se você vai estar bem com isso ou não, não é problema meu. Ouvindo isso dizer, parece até ruim. Será que eu faço isso? Faz. O controlador faz isso direto. E nem percebe que está fazendo. Porque tudo é do jeito dele. Porque se não fizer do meu jeito, não está bom. Nós precisamos aprender a dar limites e aprendemos a ouvir limites do outro. O não
faz parte do saudável. Só que o não da nossa história talvez soou como rejeição, como abandono, como não te amo. Mas isso não é real. Quando o homem e a mulher pecam no jardim do Éden, Deus tira eles do jardim e coloca um cercadinho ali, coloca anjos ali para guardar aquele lugar e coloca o casal para fora do jardim, para que eles não pudessem comer da árvore do fruto da vida, para que eles não morressem eternamente debaixo do pecado. Deus ali estava fazendo o que com aquele casal? E com a humanidade, Deus estava dizendo, não, eu vou te tirar daqui, você não pode. Mas Deus estava dando o quê? Salvação para eles. Como que você vê o não? O não para você gera raiva, o não para você gera abandono, o não para você está gerando o quê? Qual é a mensagem que você ouve do não? E eu quero dizer para você que não são limites saudáveis, que eu e você precisamos dar ao outro e aprender também. Ai, pastor, mas se eu falar não, ele vai ficar chateado, vai não ficar não sei o quê. No começo, o outro pode não entender, mas a partir do momento que você começar a dar não saudavelmente, ele vai entender que você dá não, hoje eu não posso te dar carona, porque eu vou para outro caminho, mas na semana que vem você vai e oferece a carona. Hoje eu posso te dar. O que a pessoa vai entender? No primeiro momento, ele não quer mais me dar carona, e eu não vou pedir mais, né? Tem isso também, né? Então a gente já tenta se defender, não vou mais pedir, aí a gente precisa, mas né, quer ser orgulhoso. Aí, que é outro processo também de tratamento. Aí, o que vai acontecer com a gente? A gente vai precisar aprender e ensinar esse outro. Aprender a dizer não e ensinar o outro a ouvir não também. Então, na semana que vem, você fala assim, olha, querido, como se nada tivesse acontecido, porque nada aconteceu, você só falou não. E o não para você é saudável. Então, você vai dizer assim, olha, hoje eu posso, você quer ir comigo? Talvez a pessoa, porque está com raiva, ainda vai dizer assim, não quero não, vai a pé. Mas na semana seguinte, você vai de novo. Hoje eu posso te levar, vai. Ela vai, talvez ainda recusa, ou talvez não, mas talvez na terceira vez ela vai falar assim, ela está tentando me conquistar, né? Só pode. Aí o que acontece? Você vai dizer, sim, eu posso te levar. Depois na outra vez ela fala assim, hoje eu não posso. O que você vai condicionar ela a entender o sim e o não seu como saudável? É assim que nós vamos nos relacionando de forma saudável e ensinando e aprendendo também. Os homens casados que estão aqui, que estão nos vendo e ouvindo pela internet, é o seguinte, quando a sua mulher estiver indisposta, com dor de cabeça e ela não quiser se relacionar sexualmente com você, o não dela significa o quê? Só que ela não está afim, mas não que ela não te ama. Mas alguém já vai pensar assim, pastor, mas espera aí, ela não quer hoje, não quer amanhã, não quer depois da manhã. Então vamos conversar um pouquinho mais. Vamos entender o que está acontecendo nesse casamento. Sabe por quê? Porque mulher é relacional. Se você briga com ela de manhã, ela está ruminando toda a conversa. Aí na hora do almoço você pede perdão, mas ela está ali digerindo ainda. Mas ele falou isso. Mas por que ele falou isso? Por que ele está pensando isso? Então não adianta à noite você querer uma relação sexual. Você não vai ter. E talvez essa mulher esteja digerindo isso no primeiro dia, no segundo dia. Mulher precisa ser amada. Você quer ter um sexo bom com a sua esposa? A ame. A ame de manhã. A ame na hora do almoço. E aí você pode ter certeza que no jantar... Mas o dependente emocional não pensa assim, né? Se você me deixar, eu me mato. Quantas pessoas que já pensam assim? Precisam tanto do outro que até pensamento de morte ecoa dentro do coração. Só de pensar que o outro pode ir embora, só de pensar a possibilidade, já começa a ter ataque cardíaco. Já começa a ter o coração disparar. Só de pensar.
Quantos jovens que já chegaram para mim e disseram assim, eu digo sempre para os jovens, né, em palestras e tal, ora para ver se, deixa Deus escolher para você a pessoa, ora, tem um tempo de oração, tem alguns meses com a pessoa que você está gostando para ver se é isso mesmo, né, para você não ter defraudação. A defraudação é emocional, porque aí começa o namoro aqui, depois começa lá e pega ali, e aí fica aquela coisa terrível dentro da igreja, que já pegou aqui, já pegou ali, faz a lista. Deus não está nesse negócio. Isso é defraudação. Então, eu digo para eles assim, olha, ora por um tempo. E busca se essa pessoa está no centro da vontade de Deus, porque Deus sabe mais do que a gente, deixa Deus escolher, deixa Deus te dar paz no seu coração, no seu interior, não faça nada por afobação. Deixa Deus fazer isso. Quanto tempo vai? Não sei, eu sempre peço no mínimo 3 meses, porque em 3 meses você está apaixonado, você quer agora, você precisa do outro. Não dá tempo de nós ouvirmos a Deus. Então a gente precisa deixar o que? A paixão descer, para a gente agir racionalmente, dar o culto a Deus racional, no sentido do quê? De eu estar claro com o que eu estou sentindo. Aqui precisa estar claro dentro de mim. Então quando estiver claro, eu vou saber definir o que eu estou sentindo, se é amor ou não, porque até então é a paixão avassaladora e eu faço loucura. Isso não é amor, é loucura. Paixão é bom? É, mas não é amor. E aí eu preciso deixar Deus escolher, dar. Mas, pastor, e se Deus escolher uma pessoa feia para mim? Eu já ouvi isso. Medo de perder, não quero perder essa outra pessoa, porque eu quero ela para mim, é a minha obsessão. E segundo, não consegue entender ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus vai gerar alguma coisa ruim em nós? Não vai gerar nada de ruim em nós. Porque Deus é bom. E a sua vontade é boa e perfeita, agradável. Então nós estamos ainda ligando, muitas vezes, a paternidade de Deus à paternidade do homem. A nossa paternidade outrora, que foi disfuncional. E a gente está trazendo do inconsciente e jogando para Deus. Como é mantida a dependência emocional? Muitas vezes através da manipulação. E aí existem vários tipos de manipulação. Às vezes até presentes. Todo dia quer dar alguma coisa. Muitas vezes os pais manipulam os filhos pela manipulação financeira. Paga as coisas. Para ter o quê? Para ter o filho sempre perto, ligado emocionalmente a eles. Está financiando. Existem várias formas de manipular. Né? Atos exagerados de romantismo, presentes constantes, através da manipulação financeira, veste-se igual, para agradar o outro. Que tipo que você quer que eu visto? Assim? Tem gente que muda todo o estereótipo de vestes, só para agradar o outro. Vai perdendo o gosto, vai perdendo quem é, vai perdendo seu valor. Porque eu tenho valor porque eu tenho que agradar o outro, só o outro. Não estou dizendo que eu não tenho que agradar, mas eu estou dizendo que tudo não pode ser em função do outro. O outro não pode reger a minha vida. E na dependência emocional, eu deixo que o outro rege a minha vida. Os pensamentos do outro é onde eu vou me redirecionar. E eu não posso. É o que Deus pensa, não é o que o outro pensa. Os homens, eles pensam uma coisa. Eles dizem assim, olha, eu não tenho nada para vestir. As mulheres dizem também, eu não tenho nada para vestir. Os homens abrem a porta do guarda-roupa e dizem essa frase, e as mulheres também. A frase é a mesma, eu não tenho nada para vestir. Sapato que não combina com não sei o quê. Essa é a visão das mulheres, que não tem nada para vestir. Mas porque não combina. O homem é muito mais prático. O homem é assim, ó, abre a porta do guarda-roupa e ele diz assim, eu não tenho nada para vestir, porque a camisa que ele quer está lá para lavar. Não está ali. Enquanto a mulher está decidindo o que combina, o homem já decidiu na cabeça dele. É aquela, ele abre e não está lá. Só que a frase é a mesma. Só que cada pessoa tem o entendimento da mesma frase. Consegue compreender? E muitas vezes a maior parte dos nossos problemas estão no entendimento da comunicação errada. Porque o outro está dizendo e eu estou subentendendo o que ele quis dizer e ele não quis dizer nada com aquilo. O dependente emocional, então, ele
ele se utiliza das carências excessivas, dos toques exagerados, né? As mulheres fazem muito isso, de se tocar, de se abraçar, de pôr a mão no cabelo. E muitas mulheres estão entrando no lesbianismo por causa das carências excessivas. Muitas mulheres estão deixando seus maridos trogloditas, os homens da caverna, porque não dão carinho, não dão afeto, não fazem nada, só querem sexo. E elas estão trocando esses maridos que não andam segundo a palavra de Deus, andam segundo as suas próprias dores e os reflexos das suas dores, trocando por outras mulheres. Quantas pessoas você já conhece assim, que deixou o marido para ficar com outra mulher? Eu conheço várias pessoas. Você também. E aí você se pergunta por quê? E aí eu vou dizer para você, olha, elas não tinham nada de problema de lesbianismo lá atrás. Não tinha nenhuma raiz fundamentada numa herança familiar, nada disso. Na verdade, o que ela tinha era um vazio emocional. Ela tinha sim um problema familiar nessa questão de construção daquilo que nós vimos ontem, né? Na questão do tanque emocional vazio. E aí o homem não supriu. O homem não amou de forma que pudesse ela fazer com que ela se sentisse bem. Aí chega outra, a melhor amiga, que começa a tocar, começa a abraçar, começa a dizer que ela está bonita, e aí ela sai do salão, que ficou lindo o seu cabelo, a sua sobrancelha. Homens não vão olhar para isso. Você tem que dizer para os homens, ficou bom? Ficou. Você precisa dizer, foi no cabeleireiro, mudou? E aí, ficou bom? Porque se você esperar, muitas vezes você não vai ter erro na comunicação. Esperar, e aí quando você espera, você se frustra, porque é sua expectativa ser notado, ser notada. É sua expectativa, mas não é a expectativa do outro. Então se você quer ouvir, seja claro, seja clara. O que você quer ouvir? Um elogio? Para quê? Para o seu sapato? Então diga, comprei hoje, gostou? Não adianta você ficar fazendo assim. Não vai dar certo. Ele falou, o que você tem? Está com problema do pé, torceu? Né? Então, temos que ser claros e objetivos. Né? Então, o dependente emocional, ele lida muito com... Ele boicota os relacionamentos de outras pessoas. Né? Nessa relação, ele está sempre cortando por causa dos ciúmes. Então, ele provoca, muitas vezes, até insegurança na outra pessoa. Estava tudo bem, mas ele começa a fazer com que o outro se sinta ciúmes. Começa a falar com alguém e tal, só para ver se o outro vai ter ciúmes, entregando o outro para Satanás. O dependente emocional abusa do tempo da outra pessoa, aquilo que eu falei, fala 24 horas, né? É muita ligação. Você precisa reduzir isso. Se você liga, manda mensagem 10 vezes por dia, diminui para 5. É muito, pastor, então diminui para 8. Na próxima semana, a sua meta é 6. Na outra semana, a sua meta é 4. Na outra semana, a sua meta é 2 vezes. Na sua outra semana se você precisar, você manda a mensagem. O meu tempo está estourando. São 6h13. Meu Jesus, dá falta ainda, muita coisa. De onde vem a dependência emocional? Rapidamente, para eu fazer o fechamento. Da onde provém a dependência emocional? Amados, vocês percebem que é muita coisa para a gente falar? Né? É muito bom estar aqui, não é? Oh, glória a Deus. Ainda bem que você está gostando. Obrigado por você ter enchido o meu tanque emocional agora. De onde provém a dependência emocional? Provém de um lar disfuncional, em que as suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. Aquilo que eu disse ontem, não teve o toque saudável, não tem elogios e afirmações, teve mais crítica e não teve tempo de qualidade. Falamos na palestra de codependência. Você que está na internet e que não esteve ontem, procure lá na ADVEC Codependência Pastoral que você vai assistir. Então vem da onde? Desta necessidade que não foi suprida. De um lar disfuncional. Então, a codependência é quando uma pessoa que controla encontra o quê? Uma pessoa dependente. Mas ambos, tanto aquele que controla quanto aquele que depende, são passivos. São carentes. E quem manda nessa relação não é quem controla. Quem manda nessa relação é quem depende. Porque o fraquinho, segundo a sua fraqueza, governa o outro que vai ajudar.
Dói, o outro já está lá. Onde? Então, quem tem a força, na verdade, é o fraco. Quando alguém parece... na codependência, é assim... meio que se encontram, né? Porque aquele que tem muita coisa para dar e aquele fraco que está precisando ser cuidado. Então, eles meio que se encontram nessa relação. Mas o que eu preciso entender? Que eu preciso ajustar isso. Então, se eu estou no controle, eu desço para a linha da interdependência, do equilíbrio. E se eu estou na passividade, eu subo para encontrar a linha da interdependência. Ou seja, tanto eu contra a outra pessoa, vamos agir de forma equilibrada. Então, os líderes que estão nos assistindo precisam deixar com que com as suas ovelhas, com seus discípulos, aprendam a depender exclusivamente de Deus, que eles cresçam e se tornem dependentes de Jesus. Porque no começo precisa ser acompanhado mais de perto, mas depois precisa fazer o quê? Ir soltando devagarzinho, para desenvolver uma fé nele, não na dependência do outro. Porque até quando você vai participar no grupo de apoio para ser ajudado pela Mônica? No começo ela vai te dar todo o apoio, mas vai chegar um momento que você precisa sair desse apoio para você agora ser o apoio de alguém. Mas quantos de nós estamos caminhando na dependência, na vitimação, tanto tempo aqui dentro? E Deus está nos chamando, ide fazei discípulos. Esta é a mensagem de Jesus sobre nós. E nós, quanto líderes, não podemos fazer o quê? Assumir o lugar de Jesus. Venha a mim, e eu vou te levar a Jesus. Não, vá a Jesus. Hoje é assim, pastor, posso orar pode orar por mim? Posso. Aí eu oro, e outro dia eu oro. Aí chega um momento que assim, já deu. Aí o que eu faço? Pastor, você pode orar por mim? Posso sim. Repete o que eu vou te dizer. Jesus, aí a pessoa repete. Então, já que ela não sabe orar, eu ensino ela. Então, Jesus, ela repete. Jesus, me abençoa. Ela vai repetindo. Estou ensinando ela. E aí depois eu digo assim, amado, Deus ouve a sua oração. Eu estou aqui, eu posso orar com você, mas você precisa desenvolver, porque a maior parte das pessoas não tem vida de oração. Depende do líder, depende do outro. E nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. O dependente emocional, então, de onde provém? Provém de um lar disfuncional, provém de baixa autoestima, de falta de valor de si mesmo, né? No ambiente onde ele não teve palavras de afirmação e atitudes que reabasteceu o seu tanque emocional, da falta de confiança nas pessoas, né? Muitas vezes na necessidade de ter controle nas mãos, tem raiz na solidão, na insegurança, na raiva, na amargura, na rebelião. A dependência emocional, tem vários processos aí de onde provém a dependência. E como eu vou abandonar essa dependência emocional? Primeira coisa, eu preciso fazer um compromisso de ser honesto conosco mesmo, admitindo que é dependente. Admitindo que ainda precisa do outro para ser feliz. Admitindo esta verdade que ecoa ainda na sua vida, que é dura, mas é real. Que Cristo ainda não é o centro, que Cristo ainda não é suficiente. Quantas pessoas que dizem assim, pastor, mas eu fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz tudo o outro. Aí eu disse assim para ele, então o que você está me dizendo é que Cristo não foi suficiente para suprir o seu coração? Porque se Cristo não for suficiente, o que eu posso te dizer? Não posso te dizer mais nada. Não há solução para você. Só que isso não é real. O problema não está em Cristo, o problema está como você está enxergando a sua fé e levando a sua fé. Porque nós precisamos levar não de forma religiosa, nós precisamos levar de forma a experimentar a graça e o amor de Deus. Teve um momento na minha vida pastoral em que eu ia para a oração para ficar orando pelos pedidos dos outros, pelos pedidos dos meus assistidos. E aí era uma lista imensa. E aí eu gastava tanto tempo, quase 1 hora, orando pelo pedido das pessoas. Porque eu achava que se eu não orasse, as pessoas não iam se recuperar dos seus processos. Até que chegou um dia que Deus falou ao meu coração, numa manhã de oração. Você me busca por quê? E eu disse, porque eu te amo. E você está me buscando porque me ama? Ou pelos pedidos que você tem nas suas mãos? Eu não estava me relacionando. Oração é relacionamento, não é apenas petição.
Oséias 6,6 diz para nós que ele não quer sacrifício. Ele quer relacionamento. O que vai curar a tua alma é relacionamento com o Pai. Não é o tanto que você se sacrifica de orar, de buscar, de ir no monte, de jejuar, de ler a Bíblia 50 vezes. Não é isso. É muito mais do que isso. É se relacionar com Deus, que não exige nada de você, porque sabe que você não tem nada para dar a Ele, mas Ele sim tem tudo a dar a você e a mim. É por isso que nós nos relacionamos, porque Ele tem tudo para nos dar. Então você precisa ter esse compromisso honesto com você mesmo, com Deus. E se você não consegue sozinho, até aqui você já viu que não consegue, busca alguém para acompanhar você nesse período que você precisa ser acompanhado. Renuncie à idolatria inerente à dependência emocional, porque tudo aquilo que está no centro, que governa as nossas vidas, é uma idolatria. A gente está falando do povo lá fora, que tem as imagens, que tem isso, tem aquilo, e nós temos o quê? Pessoas e coisas e comportamentos ocupando o nosso coração. Estamos na mesma? Ali. E a gente está julgando ainda, achando que o outro vai para o inferno e eu vou para o céu. Será? Será que Cristo é o Senhor das nossas vidas? Tem gente que entra numa crise e diz assim, eu acho que eu preciso nascer de novo. Talvez sim. Talvez a gente precisa mesmo entender e aprender muita coisa sobre Deus, porque até agora, muitas vezes vivemos de religiosidade. E religiosidade cansa. Religiosidade traz fadiga, traz cansaço. Agora, Jesus diz que o fardo dele é leve e suave. Para aquele que conhece a Jesus de fato, tem isso, tem luta, tem problema ainda, tem adicção, mas o fardo é leve e suave. Oh, glória! Comece a lidar com a raiz do seu referido problema. E às vezes o seu problema está o quê? No vazio emocional lá atrás. E aí você precisa entender que somente Cristo pode suprir a ausência do seu pai, a ausência da sua mãe, e pode curar todos os traumas que você sofreu. Vai doer para romper a dependência? Vai. Vai ter choro? Vai. Por quê? Porque é o outro que te faz feliz e você vai se sentir o que? Vazio quando o outro foi embora. Mas eu vou te dizer uma coisa. É transitório essa dor. É passageira. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Porque Deus vai ocupar esse espaço vazio. Você vai ter consolo do Espírito Santo. Cultive novas amizades. Distribua. Não só para uma pessoa, distribua, tenha novos amigos, faça novas relações. Quantos amigos você tem? Talvez até agora você não conseguiu uma pessoa ainda. Ai, mas eu não confio. Não é que você confia. Você foi ferido lá atrás e precisa receber cura para você aprender a confiar novamente. E existem homens e mulheres de Deus que você possa confiar. Se você ainda não descobriu, começa a orar. Diz, Senhor, me mostre quem é que eu vou confiar. E eu tenho certeza que Deus vai colocar na sua história, na sua caminhada, um homem e uma mulher de Deus para caminhar junto com você. Não se deixe manipular pelo outro. Chegue e fale, seja franco que o outro está te sufocando, caso o outro seja dependente de você. Não tenha medo de magoar o outro nessa situação. Se você precisar se afastar, se afaste. E às vezes precisa ser radical mesmo. Pastor, vai perder a amizade? Às vezes é necessário. Temporariamente. Depois você recupera de novo. Até você conseguir lidar com equilíbrio. Enquanto você não consegue lidar com equilíbrio, melhor se afastar. Como será a sua vida após a dependência emocional? Você terá um relacionamento profundo com Deus. Porque Deus vai ocupar o teu coração e aí você vai dizer, tudo que eu preciso é Ele. Vem dEle. Você se sentirá um amor mais saudável por si mesmo. Amor próprio na medida certa. Você terá liberdade maior para amar o próximo de forma saudável. E aí você vai fazer o quê? Vai ter liberdade para amar e ser amado. Porque o amor é uma escolha. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. Não dá tempo de responder nenhuma pergunta. Vai ficar para depois. Se alguém escreveu na internet, se alguém escreveu aqui, a gente responde depois, se a Carla deixar eu responder. Que ela, como eu, tem muita coisa para falar. Nós vamos orar. E eu quero que você coloque as mãos no seu coração.
Eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, eu venho nessa tarde te pedir perdão se eu tenho colocado uma outra pessoa no centro do meu coração. Nessa tarde, eu aprendi que somente o Senhor pode me dar a felicidade plena. A minha felicidade não está em pessoas. Por isso eu te peço que teu Espírito Santo venha preencher plenamente o meu interior, o meu coração. Que o Senhor satisfaça plenamente o meu interior nesta tarde. Que eu seja cheio do teu Espírito para viver na total dependência de ti todos os dias. Que o Senhor traga à minha memória todas as vezes em que eu sentir necessidade do outro, fome de amor, fome de atenção, que teu Espírito Santo possa me lembrar de que tudo que eu preciso não está no outro, mas está em ti. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Jesus. Fala aí. Amados, depois, se você puder, nos ajude comprando a nossa camiseta. Liberte-se e permita que outros sejam livres. Começa por nós e depois nós ajudamos outros. Amém? Queridos, nós estamos com o nosso horário um pouco apertado, assim, a gente planeja as coisas, mas sempre tem uma coisa que não sai exatamente como a gente desejou, e a gente pretendia fazer o intervalo 6 horas, só que já são 6h30. Então a gente vai fazer um intervalo de meia hora, 7 horas a gente vai estar começando aqui para nós fazermos a última ministração, será feita pela pastora Carla Pinheiro, para nós então estarmos dando por encerrado presencialmente, né, essa conferência. O que isso significa? Que hoje em dia a tecnologia está aí e nós precisamos usufruir dela. Tá? Essa conferência ela vai se encerrar aqui, mas nós vamos dar continuidade aos nossos contatos virtualmente. A gente tem uma página de Facebook. Chega aqui, Vinícius, por favor. É você mesmo, não faz essa cara de olho arregalado, não. Dá aqui o endereço das nossas páginas. Facebook.com/renovo.emocional. Está com medo. Vinícius é o meu assistente para assuntos diversos. Facebook.com/Renovo Apoio Emocional. É a nossa página do Facebook. A gente tem um grupo de WhatsApp. Nós fizemos um grupo para esta conferência, para a gente assim dar dicas, orientações e tal. A gente vai entrar no contato com um por um, para saber aqueles que vão desejar participar do grupo do Renovo, porque esse grupo da conferência a gente vai encerrar, né, vai excluí-lo ao término da conferência. Então, o que acontece? Eu sei que vocês têm várias perguntas para fazer, a cabecinha está aí borbulhando aí com muitos temas que vocês querem perguntar. É humanamente impossível os preletores darem conta de todas as questões que vêm na cabecinha de vocês. Então, o pastor Arley está no grupo do Renovo, a pastora Carla está no grupo do Renovo, e vocês vão poder, à medida que nós formos adicionando vocês vão poder entrar lá e interagir conosco, conversar, fazer perguntas, tirar dúvidas e, é claro, não abrimos mão disso, estarem conosco na quarta-feira, à tarde lá na Honório Bicário e à noite aqui na Montevidéu. Tá ok? Então a gente vai fazer um intervalo agora de meia hora, 7 horas a gente está retornando para fazermos aqui o encerramento. Tá ok? Muito obrigada.